E as leis foram dadas por Deus ou por anjos? Os anjos foram os mensageiros que Deus enviou? E quem eram esses anjos? Eram pessoas? Eram espíritos? Quem era? Porque Estevão falou mal, foi apedrejado. Ninguém podia falar nada que eles não aceitavam. Tinha que falar que era Deus. Os fariseus não aceitavam falar que as leis foram dadas por anjo. Tinha que falar que tinha sido por Deus, dado por Deus. Fica complicado isso daqui, viu? Aí eu andei separando os versículos aqui e eu quero que você tire suas conclusões. Veja o que você acha disso aqui. Porque na lei está falando para não matar. Mas o que mais faziam era justamente o contrário. O que mais faziam era matar as pessoas. Vai saber. Então eu separei alguns versículos aqui e vamos falar rapidinho aqui, olha. Veja, Hebreus 2:12, o escritor que eu acredito foi Apolo, ele disse assim no versículo 2 do capítulo 2: porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, então aqui ele estava falando que os israelitas receberam as leis por intermédio de Moisés e Moisés recebeu por meio de anjos. E por isso que os israelitas sofreram. Vou mostrar alguns versículos aqui, foram mortos, ficaram doentes, um monte de coisa. Um monte de coisa. Em Atos 7,53, Estevão foi apedrejado até a morte, porque ele falou isso. Atos 7,53, vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. 54. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e apedrejaram. Em João capítulo 7, versículo 19, Jesus disse assim: não é fato que Moisés deu a lei para vocês? Contudo, nenhum de vocês a cumpre. Por que estão querendo me matar? Então aqui Jesus estava falando que os fariseus tinham recebido as leis por Moisés. Em Gálatas capítulo 3, 19, logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Então aqui deu-se a entender que Paulo estava falando que os anjos deram a lei por meio de um mediador, e quando alguém é um mediador, então ele pode receber ordens, no caso aqui, leis de vários, não somente de um, mas Deus é um só. Aqui estava dizendo, então, que, querendo isso insinuar, que Paulo tinha recebido essas leis de vários anjos. Aí que entra a questão, né? Esses mensageiros, todos eram anjos mesmo, espíritos? Por que os fariseus ficaram tão irados? Por que Jesus disse isso? João 1,17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. Jesus não, aqui foi o escritor. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou. Engraçado, né? Então quer dizer que o que veio antes de Jesus não foi a verdade, não foi a dádiva de Deus, não foi o favor imerecido que veio antes.
Que coisa, hein? Que confusão que causa uma passagem dessa. Que confusão que causa. Meu Deus. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, através de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ou seja, aqui também errou, porque aqui não era o Cristo ainda. Aqui era Jesus de Nazaré. E aqui Jesus de Nazaré não veio trazer a graça e a verdade para os gentios. Tem gato nessa tuba. Porque aqui nós estamos em João capítulo 1, versículo 17. Aqui ainda estava contando a história de Jesus de Nazaré e Yeshua, não de Cristo. Porque Cristo é o ressuscitado. O ressuscitado, sim, na estrada de Damasco, teve encontro com Paulo, onde Paulo foi trazido de lado, selecionado para pregar a graça aos gentios, o favor imerecido aos gentios. Agora vamos ler algumas passagens onde os anjos, que também eram conhecidos como Senhor, mostraram alguns maus exemplos. Veja, Êxodo, capítulo 32, versículo 27 e 28. Aos quais ele disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Cada um põe a espada na cintura, passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés, e naquele dia morreram 3.000 homens. Levítico capítulo 10, versículo 1 e 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. Levítico 24, 14 a 16. Leve o homem que blasfemou para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. 15. Você dirá aos filhos de Israel: quem amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar contra o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural da terra, blasfemando contra o nome do Senhor, será morto. Números capítulo 11, 31 ao 33. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar e as espalhou pelo arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de um dia de caminhada, a uma altura de quase 1 metro sobre a terra. Todo aquele dia e toda aquela noite, e também no dia seguinte, o povo se levantou e recolheu as cordonizes. O que menos recolheu teve 10 montões, e as estenderam para si ao redor do arraial. Então a carne ainda estava entre os seus dentes. Antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e o feriu com uma terrível praga. Meu Deus. Você vê o povo com fome e, segundo aquele Deus, né? Está tudo maiúsculo aqui. Colocou doença nas pessoas. Que coisa terrível, meu Deus do céu. Nem comer os bichinhos não podia. Números 14, 28 a 27. Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra da qual jurei que os faria habitar, com a exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão por presa,
esses eu farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá neste deserto. Os filhos de vocês serão pastores neste deserto durante 40 anos e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. Assim farei toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto se consumirão e aí morrerão. Os homens que Moisés havia mandado para espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, falando mal da terra, esses mesmos homens que falaram mal da terra morrerão de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Olha aqui, estou terminando já. Olha as serpentes, o povo morrendo de fome e foi jogado serpente para o povo. Olha aqui. Então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés. Já pensou? Nos dias de hoje, essas blasfêmias que acontecem dentro dessas chopanas, dentro dessas chamadas igrejas, essa profanação, essa mentira, futurizando, desprezando o sacrifício na cruz, essa turma tudo praticando obras de Moisés. A pessoa, se o juízo não tivesse acontecido no ano 70, eles devem dar graças a Deus por tudo já ter se feito. Senão esses camaradas estavam todos enrolados. É isso mesmo. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Isso aqui eu nunca engoli essa parte aqui, sabia? Porque se a serpente é a representação da natureza carnal, a natureza caída de Adão, como que Deus, gente, como que Deus, o Deus que Jesus veio apresentar, iria mandar fazer uma imagem justamente daquilo que representa a natureza carnal, a natureza transgressora do homem, hein? Veja que Jesus fala em Mateus 7, do versículo 9 ao 12, justamente a esse respeito. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Você entendeu a discordância? Você viu a disparidade? A situação de Deus lá no deserto para Jesus, Yeshua, que veio apresentar, veio mostrar Deus? Que coisa, né? E o que mais se viu nisso que eu li para você, isso eu peguei só algumas passagens, tá? Peguei só alguma coisa. Se você vê, um dos mandamentos, um dos 10, não vou nem falar dos 613, porque é claro que a maioria quem inventou ali foi Moisés. Isso se não foi até tudo, tá? Tá bom? Eu não queria falar não, mas vou falar. Isso se não foi tudo que Moisés inventou. Porque Deus teve que mandar Jesus como seu filho para ser crucificado, ser sacrificado, para salvar novamente os judeus. Vai saber.
Então, que coisa grave que essa lei se tornou. Será que Deus iria criar e instituir algo tão grave desse jeito? Então, quando você lê Êxodo capítulo 20, versículo 12, olha aqui. Um dos 10 mandamentos, não mate. Ou, no texto da Almeida Corrigida Fiel, não matarás. Um dos principais mandamentos é não matarás. E o mais que a gente viu até agora, o que eu te mostrei, foi só morte. Só morte, só morte, só morte. E aí? Deus deu a lei para não matar e depois essa matança? Olha aqui, Levítico capítulo 24, versículo 3 ao 17. O Senhor disse a Moisés: leve o homem que blasfemou para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Você dirá aos filhos de Israel: quem amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar contra o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará. Tanto o estrangeiro como o natural da terra, blasfemando contra o nome do Senhor, será morto. No 17, quem matar alguém será morto. Mas eu não estou entendendo mais nada. Primeiro, se falasse mal de Deus, tinha que ser levado fora do arraial e ser morto apedrejado. Aí vem no versículo 17 e fala: quem matar alguém será morto. É complicado. Por isso que devemos agradecer por nós não fazermos parte do legalismo de Moisés. Devemos estar felizes por não estar naquela época. Infelizmente, a religião está atolada até o último fio de cabelo no lamaçal de Moisés. Porque eles não querem nem a graça pregada por Paulo e o evangelho, então, eterno. Aí que eles não querem mesmo, aí que eles falam: não, esse evangelho eterno aí é outro evangelho. Isso eu não quero. Olha aqui, para finalizar, o que Jesus disse aos judeus. Mateus 11, 28 ao 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, a minha canga, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, para a sua vida. 30, porque o meu jugo é suave. Jugo é canga, aquela canguinha que os boi, coloca 2 boi, coloca ali canga. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha, a diferença imensa, imensurável de uma situação de um Deus que os fariseus, que os judeus apresentaram para os próprios judeus, os judeus apresentaram para os seus conterrâneos. A situação estava pior, ficou muito pior do que da época que não tinha lei. Ficou muito pior. Então aí, será que Estevão estava errado quando ele disse: vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram? Será que o escritor em João, capítulo 1, versículo 17, quando disse: porque a lei foi dada por meio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Só errou aqui porque não era Cristo, era Jesus de Nazaré. Então eu falo a verdade para você. Eu falo, é um assunto que eu não gosto de discutir, eu não discuto porque se eu for falar o que eu penso, é exatamente isso. Ali as leis foi dado por Moisés, por Arão, por Miriam. Eles ali se juntaram numa convenção, eles para corrigir, eles para colocar, tentar frear os maus caminhos dos judeus, dos israelitas. Como Moisés recebeu uma incumbência, como Moisés recebeu muito poder, então provavelmente aquelas leis, quem criou foi Moisés mesmo e acabou. Foi dado ali, e os anjos mensageiros ali, foram eles mesmo envolvidos ali. Deus talvez tenha dado o que Jesus mesmo disse, que todas as leis se resumem em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Acabou.
É isso que Jesus ensinou. É isso que Paulo também ensinou aos gentios. Essa é a lei, esse é o resumo da lei. Aí Jesus veio batendo de frente com Moisés, veio criticando Moisés. Quer dizer, como que pode? Como que Estevão, que fala que Estevão estava tão cheio ali do Espírito Santo, como que Estevão ia falar contra Deus? Ou você acha que os teólogos, os pregadores de hoje em dia sabem mais do que Estevão? Estevão estava ali nos dias fresquinho que Jesus passou na terra. Estevão estava junto ali com os discípulos. E o que Estevão falou? Vocês que receberam as leis por intermédio de anjos, por meio de anjos. Hã? Paulo iria falar que também foi um ministério de anjo. Jesus iria falar, vocês receberam as leis de Moisés. Se fossem essas leis dadas pelo Deus, pelo Pai de Jesus de Nazaré, porque ali ele veio na manifestação de filho, Jesus iria contrapor, Jesus iria contra as leis de seu Pai. Por outro lado, Deus, sendo soberano, sendo justo, amoroso, ele iria fazer aquilo. As pessoas com fome, com sede, e ele ia jogar serpente para picar as pessoas, sendo que serpente é a imagem da transgressão da natureza carnal. Aí cada um. Graças a Deus nós estamos na liberdade, nós estamos livres, nós não temos algemas, nós não temos obrigações, nós não temos dedo de riste, nem a religião, porque se tivesse dedo e riste, os piores são esses pregadores, cobrador de dízimo, que dízimo nunca foi dinheiro, falando que tem que buscar Deus em templo. Então eles devem agradecer por ter se cumprido o juízo, ter se cumprido tudo. Senão eles estavam, estava debaixo do sovaco do saci, para não falar outra coisa, tá bom? As leis foram dadas por Deus ou por anjos? Eu deixo essa mensagem com você, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, dê aquele joinha, comenta, compartilha, se inscreve. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito, que é misericordioso, amoroso, justo e habita em nosso espírito e é Pai do nosso espírito, não da nossa natureza carnal, se permitir, estaremos fazendo outro vídeo para você, tá bom? Tchau!